Boa noite, povo de Deus. Bem-vindos a mais uma reflexão no livro de Josué. Hoje continuaremos a leitura do capítulo 1 de Josué. Ontem eu, já no versículo 2, me detive a esse conteúdo e a gente foi falando sobre como podemos enfrentar a ideia e a realidade da morte através dos olhos da fé. É um desafio, né? É um desafio porque temos as questões emocionais de cada pessoa, mas nós sabemos que precisamos desenvolver a mente de Cristo. E é um desafio lidarmos com essas questões pós-vida. Mas vamos avançar. Vou fazer a leitura aqui do texto. Temos apenas 5 minutos de reflexões nesse projeto, né? Nessa primeira edição do projeto Devocional com a Palavra. Diz assim o texto, Josué capítulo 1, do versículo 1 e diante. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num, o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos, a leste, o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. É interessante que Deus estabelece o limite, né? Hoje em dia eu vejo pessoas querendo aplicar essa palavra, onde você colocar a planta do seu pé, você vai receber, será seu. Não é assim. Nós temos aqui um contexto específico, nós temos aqui uma promessa específica, nós temos os limites que Deus estabeleceu para Josué, né? Se ele coloca o pé em terras fora desse limite, a promessa não estava incluindo aquela terra além dos limites que Deus já havia estabelecido para ele. Mas também temos a questão do movimento que Moisés e o povo precisam fazer. Deus não mima os seus filhos, já falei sobre isso aqui várias vezes. Deus, ele requer uma responsabilidade, ele requer que nós tomemos decisões, ele quer que nos movamos, ele quer que creiamos, ele quer que nós coloquemos a nossa fé em ação. E Moisés e o povo estão sendo impulsionados, direcionados. A terra está aí, agora vocês têm que fazer a parte de vocês. Eu sempre falo, parece um tom de brincadeira, mas é a realidade. Existem cristãos que vão para o culto de oração e ficam pedindo emprego. Aí o irmão termina a reunião e diz, irmão, você tem um currículo? Eu não tenho o currículo pronto, não. Meu Deus, o cidadão, a cidadã, não fizeram nem o currículo sequer, estão pedindo de Deus um novo emprego. Você está de brincadeira, né? Então, nós precisamos agir, nós precisamos atuar, porque a fé sem obras é morta. Versículo 5. Você nunca será derrotado. Meu Deus, que promessa maravilhosa. Imagina Deus falando para você isso. Você nunca será derrotado. Mas veja, isso não quer dizer que não haverá luta. Deus não está dizendo para Josué, olha, você vai viver uma temporada de liderança, ou seja, toda a sua jornada de liderança será sem lutas. Não, essa não é a promessa. As lutas chegarão, porém, você nunca será derrotado. E essa promessa, ela também se aplica em nós, em Jesus Cristo, porque em Cristo nós somos feitos mais que vencedores. Todo aquele que entregou sua vida a Cristo é mais do que vencedor. Então, não seremos derrotados. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Aquele que vem a Cristo, de maneira nenhuma, será lançado fora. Também promessa que se aplica a nós por meio de Jesus Cristo. É interessante que o nome de Josué, a raiz do nome de Josué, também nós encontramos na raiz do nome Jesus. Olha que interessante. Então, Josué e Jesus não são significados, mas a raiz desses nomes eles têm a mesma raiz na realidade. Então, Josué é um tipo, ele aponta para Jesus Cristo. E Josué é esse que vai liderar o povo, é esse que vai obedecer a Deus, ele vai viver uma vida dedicada a Deus. E esse capítulo 1, eu acho que a gente vai fazer toda a nossa série só no capítulo 1, porque, assim, você saber o final da história é interessante, né? Saber o que aconteceu com Moisés, o testemunho de vida dele, e saber que tudo começa aqui nas primeiras linhas do livro de Josué,
é fascinante. Saber que Deus realmente promete cada vírgula, aliás, que Deus cumpre cada vírgula que ele promete. Versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Mais uma vez, Deus demonstrando que nós, seus servos, precisamos agir, precisamos lidar com as nossas emoções. E amanhã nós continuaremos falando sobre esse verso aqui, que para mim é um grande desafio na vida cristã. Ser forte e corajoso em toda e qualquer circunstância. Vamos fazer a nossa oração? Senhor nosso Deus, eu te louvo, te agradeço, te engrandeço por esta oportunidade de compartilhar a tua palavra. Abençoa este meu irmão, esta minha irmã que ouve a mensagem do Senhor. Transforma o nosso coração, nos ajuda, Pai, a obedecermos a tua palavra, vivermos na certeza de que o Senhor nunca nos abandonará, na certeza que jamais seremos derrotados, porque o Senhor está conosco. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Já convido você para se inscrever aqui no nosso canal, já seguir o nosso perfil no TikTok também, e até a próxima live. Lembrando que esse é o aquecimento, daqui a pouco eu vou fazer a reflexão no livro de Provérbios, Mishlé, que aí a gente vai se deter por 30 minutos na leitura bíblica. Até mais.